esperar um minutinho também o Amaury, porque ele tá em ambiente remoto, com alguns clientes na montanha, e ele vai fazer provavelmente na montanha. E se não fizer, eu vou fazer sozinho. É isso aí. Vocês conseguem enxergar bem o slide de superação? Dá pra enxergar direitinho? Porque ele fica tão pequeno na tela para mim. Obrigado, Dani. Fala, Ramirão! Como é que você tá? Que bom te ver aqui. Saudade de você. Boa tarde a todos. Gente, vamos aguardar mais uns 2, 3 minutinhos antes de a gente começar, tá bom? Só pra gente aumentar um pouquinho o quórum e dar oportunidade para todo mundo se organizar e entrar. Tá ok? É isso daí, Ramiro. Nova etapa. Boa tarde a todos. Ô, Ricardo, quanto tempo, hein? Tudo bem contigo? É isso daí. Quanto tempo, Ricardão. Mais 2 minutinhos e a gente começa. Eu tenho uma apresentação a fazer, antes eu vou me apresentar para todo mundo e contar uma história de liderança e superação muito interessante que eu acho que vocês vão curtir demais e falar um pouquinho. Fala, Rafa. Obrigado por ter vindo, hein? Bom te ver aqui. Bom, antes de a gente começar, eu queria muito agradecer a Regina, agradecer a todos do sindicato que me ajudaram a montar e me deram essa oportunidade para hoje eu estar aqui e a gente falar um pouquinho sobre a Navegar, um pouquinho sobre essa história, um pouquinho de como... Opa, tudo bem, Zé?
Bom, eu gostaria de começar me apresentando, né? Agora já são 3:05, eu não quero ultrapassar o tempo de vocês. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Márcio Sartori, né? Algumas pessoas já me conhecem, eu tenho 52 anos, sou engenheiro químico, fiz Fundação Dom Cabral, fiz um MBA lá com os mineiros, que eu adoro, aquele pessoal. Fiz Colégio Bandeirantes da 5ª ao 3º colegial. Sempre tive muito ligado à área da educação. Depois do meu curso de engenharia e do meu MBA na fundação, eu fiz alguns cursos no MIT, fiz vários cursos de inovação radical e também, mais ultimamente, na Singularity University, que eu adoro essa área de tecnologia. Mas eu gostaria de dividir com vocês que ao longo dessa minha vida corporativa, né, porque eu fiz esse curso de engenharia e acabei começando na área química, né, e a minha carreira ela sempre foi subindo, né, com os cumes e as montanhas que eu fui fazendo ao longo desses anos. Então uma das coisas que eu mais sou apaixonado é por essa área de montanhismo, né, eu fiz alguns cumes nesses últimos 35 anos de vida corporativa e de montanhismo, e a cada cume que eu fazia vinha uma nova posição corporativa e tudo mais. E isso foi algo que me fez estar completamente apaixonado pelo outdoor. Eu subi o Kilimanjaro na África, eu fiz o Aconcagua na América do Sul, tentei o Everest em 2010, perdi o cume, vou tentar agora em 2022, eu vou contar um pouquinho dessa história. Fiz o Elbrus na Rússia, o McKinley no Alasca, está me faltando ainda o Everest, que eu vou tentar agora em 2022, se tudo der certo, né? Ocorre que ao longo desses meus 30 anos de vida corporativa, há 2 anos atrás eu estava morando na China e essa minha última empresa, que era uma empresa israelense, me propôs viver na China definitivamente, e eu não queria viver na China pela China e obviamente voltei para o Brasil. E logo que eu cheguei no Brasil, na primeira semana, um grande amigo meu, o Paulo Ré, que aliás está aqui me escutando, né, ele me falou: poxa, Márcio, você não tinha aberto uma empresa, né, para trabalhar com adolescentes e com trekking, essa sua paixão? E eu falei: é verdade, mas aí eu fui para os Estados Unidos, depois eu fui para a Europa e, enfim, fui para a China, e eu acabei deixando essa paixão na mão do meu sócio, o Mauri Coutinho, que ainda não entrou, mas daqui a pouco ele entra. Espero que sim, porque ele está na montanha agora. E o Amauri acabou seguindo mais na área do trekking com os clientes. E a gente acabou se afastando daquele objetivo principal dos adolescentes. Porque a minha filha, né, tem a melhor amiga dela, se suicidou, foi um dos 3 casos de suicídio que houve no Colégio Bandeirantes. Enfim, aquilo me caiu como uma bomba e eu juntei umas amigas psicopedagogas, psicólogas, e a gente montou a Navegar na escola. E eu queria falar um pouquinho, porque isso tem tudo a ver com a história de superação e de busca de propósito e de liderança que eu vou contar para vocês. Eu sou absolutamente apaixonado por montanhismo, por educação, por adolescentes, por crianças. E o objetivo da Navegar, e eu queria mostrar um pouquinho para vocês isso agora, é exatamente, e ele está nesse slide para mostrar para vocês, é de reunir os meus 35 anos de vida corporativa e de cumes que eu fiz ao longo da minha vida, com um trabalho que é de trazer para os adolescentes um pouquinho da minha experiência do Amauri, para esse trabalho, que é um trabalho de levar o adolescente, criar um tipo de, como que eu posso dizer, um propósito, uma linha de raciocínio, um cuidado próprio, coisas que eu fiz e que eu desenvolvi ao longo da minha vida e que me levaram a essas 23 montanhas que eu fiz, 21 cumes,
e os principais do mundo. Me falta ainda o Everest, me falta ainda o Vinson no Polo Sul, mas em breve eu vou conseguir. E a ideia de trabalhar com esses adolescentes é exatamente essa, de mostrar com o exemplo próprio o que nós podemos fazer, o cuidado próprio, e entregar para eles um sentido que, infelizmente, hoje, com os problemas da vida moderna que nós vivemos, né, acabam tirando um pouquinho a gente do prumo, do eixo. E esses adolescentes hoje, que eu trabalho entre 12 e 17 anos, são os futuros CEOs, os futuros líderes das grandes empresas hoje, e a gente vê muito trabalho desse tipo de liderança, de outdoor, sendo feito com executivos. Né? E, na verdade, a nossa visão na Navegar é de que a gente consiga transferir esse tipo de ensinamento para adolescentes antes mesmo de eles escolherem a profissão deles. Essa é a nossa visão dentro da Navegar na escola. Essa daqui é uma fotografia que eu queria dividir com vocês e mostra um pouquinho dessa alegria que a gente tem no outdoor para esse trabalho que a gente faz com adolescentes. No canto superior esquerdo, vocês veem um dos adolescentes que está no centro, né, com as cordas aqui no prateleiras. Uma das fases que a gente faz é no Parque Nacional de Itatiaia. Ele está lá no alto, no cume das prateleiras. A mãe dele está de roxo. Eu estou bem em cima com o azul escuro. A nossa psicóloga, que é líder nesse projeto, está tirando uma fotografia. Na parte no superior esquerdo está todo um grupo de colaboradores. Bem no canto esquerdo está o Coronel Sampaio, que trabalha conosco nesse grupo. Na parte inferior esquerda, um momento um pouco mais fraco, desse adolescente subindo, eu do lado esquerdo liderando a corda e liderando a expedição, e ele no centro se sentindo realmente um grande montanhista, porque na verdade todos nós podemos chegar lá, é tudo uma questão de preparação, qualquer um de nós podemos fazer isso. Eu queria mostrar agora para vocês um pouquinho dos cumes que nós fizemos. Eu e a Mauri estamos aqui puxando uma corda de um cliente. Essa daqui é o Mont Blanc que nós fizemos em 2018. Lá atrás está o vale em cima de Chamonix. É lindíssima essa fotografia. Do lado esquerdo vocês podem ver da fotografia uma corniça que a gente passou, por isso que nós estamos encordados. Não é uma montanha que você pode fazer sem estar encordado. Aqui a gente no cume, com um cliente que hoje é um grande amigo, o Marcelo. Isso em outubro de 2018. O Mont Blanc não é o ponto mais alto da Europa, ele é o ponto mais alto da Europa Ocidental. Eu vou mostrar agora para vocês o ponto mais alto da Europa, que é o Mount Elbrus, que fica na Rússia. Ele é o ponto que fica no Cáucaso entre a Geórgia e a Rússia. E também eu e a Mauri, a gente estava com um cliente levando ele até o cume. Aqui sou eu no McKinley, o ponto mais alto da América do Norte. Uma das montanhas mais difíceis que eu tive. Ela é uma montanha muito fria. E aqui embaixo do meu joelho esquerdo tem uma fotografia, que é a fotografia da empresa israelense que eu trabalhava, foi o meu antigo empregador, a Israel Chemicals Limited, ICL. A bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos, bandeira do Brasil. Porque eu sempre quis levar a empresa, as pessoas da preparação junto ao cume comigo. Isso é uma das coisas que o líder ele sempre tem que fazer. Essa foi meu último cume, em setembro do ano passado. O Matterhorn ele fica na Suíça. Na verdade, ele é o mais alto da Suíça e o terceiro mais alto da Itália. Então, se você cair aqui para o lado esquerdo, você cai para a Suíça. Se cair para o lado direito, você cai para a Itália. Então, é melhor não cair para lugar nenhum. É uma montanha lindíssima, muito, muito bonita de se fazer e a mais técnica que eu fiz até hoje. A verdade é que ela é uma AD+, que na classificação de montanhismo é chamada de Après Difficile Plus. Então, é uma montanha que ela tem um terreno misto entre neve e pedra.
Essa próxima foto mostra o primeiro cume que eu fiz com a Mauri. Isso foi na América do Sul, Aconcagua, que é o ponto mais alto das Américas. Essa foto mostra o Huayna Potosí, que fica na Bolívia, para mostrar um pouquinho da dificuldade, da rudeza que é escalar na América do Sul. E aqui o Amauri nas Agulhas Negras, que é um dos pontos que a gente usa para trabalhar com os adolescentes. É uma delícia trabalhar com eles explicando. O meu próximo objetivo, agora em outubro, nós vamos vamos tentar o Ama Dablam, que é uma montanha que fica no Himalaia, e eu vou tentar de novo em 2022, se tudo der certo, no Himalaia. Bom, eu não vim aqui para falar de mim, eu vim para falar desse homem aqui, o Shackleton. O Shackleton foi um cara que em 1914, lá no início do século passado, montou uma expedição chamada Expedição Transantártica. E essa expedição era uma expedição que tinha por objetivo atravessar o continente polar, atravessando o Polo Sul. Essa era a ideia dessa expedição. Ele era um escocês, mas já era um queridinho da coroa inglesa, porque era o cara que tinha chegado mais próximo do Polo Sul. Ele tinha chegado a 810 quilômetros na primeira tentativa e a 156 quilômetros na segunda tentativa. Ele já era o queridinho, dava palestras, né, na Inglaterra, e montou essa expedição juntando vários países, né, que tinham interesse de trabalhar nessa expedição. Aquela época era uma época de muito... que era chamada uma época de expedições polares. Por quê? Porque a ideia era a conquista tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul. O Polo Norte tinha sido já conquistado por esse cara aqui, o Almirante Peary. E o Polo Sul existia uma corrida enorme entre um norueguês, esse cara aqui, o Amundsen, e o Scott, que era um inglês. E deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, porque os slides eles estão voltando, eu estou me atrapalhando todo para contar essa história. É uma delícia essa história. Quem chegou primeiro no Polo Sul foi o Amundsen, um norueguês. Esse cara, ele chegou e deixou essa fotografia aqui, é uma fotografia de época, na qual ele deixou uma carta para quem chegasse depois. E esse daqui é o Scott chegando logo depois, 33 dias depois, infelizmente, ele chegou no Polo Sul e perdeu essa corrida pro Amundsen, para a coroa norueguesa. Bom, e aí o Shackleton não tinha outra desafio a ser feito a não ser chegar a fazer essa travessia que eu estava falando para vocês, que é a travessia Transantártica Imperial. Bom, essa expedição foi uma expedição que ele precisou de muito suporte da coroa, foi atrás de grandes empresários, obviamente da Royal Geographic Society, porque era uma expedição científica e eles precisavam, de alguma maneira, ter o apoio e também muito dinheiro. Ocorre que naquela época estava iniciando a Primeira Guerra Mundial e ele tinha muita pressa para fazer o negócio acontecer. O que ele fez? Ele colocou uma coisa que eu achei absolutamente sensacional. Ele colocou um recorte de jornal buscando pessoas, falando: precisamos de pessoas que não sabemos se vão voltar da expedição, né? Saláriozinhos muito pequenos e frio cortante, mas muita honra e muito...
como é que ele falou? E muito reconhecimento se tiver sucesso. Obviamente, né, isso eu não sei se vocês iriam, né? Eu adoro esse tipo de coisa, adoro a expedição, provavelmente eu me candidataria. A verdade é que existiram 5.000 pessoas que vieram atrás da expedição. É realmente sensacional você ver e ele colocou o nomezinho dele, o endereço e nada mais. Dá uma olhada nisso aqui, ele colocou aí. Ernest Shackleton e o endereço dele apareceram. Essa figura aqui. Ele realmente era um cara muito interessante e fez um processo seletivo de uma forma assim muito, muito pessoal. Né? A verdade é que ele entrevistou todas as 3 a 5.000 pessoas, que na verdade 5.000 apareceram, ele entrevistou 3.000 pessoas. Quer dizer, era uma coisa absolutamente louca no início do século passado. E ele não usou só as características de competências técnicas que essas pessoas tinham, mas na verdade ele foi atrás também de outras competências, de outras características. Então, por exemplo, o médico da expedição era um cara que contava piada, tocava banjo. Então era um cara que tinha muita visão de uma expedição e de como ele deveria trabalhar, né? Um time completo, né? Um time forte. Aí ele reuniu um cara, que era um cara que já tinha chegado, né, no Polo Sul com ele, era um cara da confiança dele, tinha sido o líder da brigada, né, do almirantato e do navio durante as 2 expedições que ele tinha ido, e reuniu também o Owsley, que era um navegador que também tinha chegado com ele naquela época, e reuniu todo o time, um time de pessoas notáveis, né? Que é esse time aí que eu mostro para vocês nesse slide, e mostra ele já iniciando a expedição. Ocorre que existia um problema, né? A guerra tinha sido declarada naquela época, né? Aí essa é uma fotografia no jornal da época, e ele tinha muita pressa, né, de seguir com essa expedição, e aí escreveu, né, o Shackleton aqui, ele escreveu para, na época, o primeiro Lorde do Almirantado, como se fosse um ministro da Marinha da época, o Churchill, falando: olha, se por acaso vocês, a coroa, precisar realmente da minha equipe, não tem problema, nós vamos para a guerra sem problema nenhum. Só que eu gostaria que nós servíssemos todos juntos, né? E aí o Churchill chegou na época e falou: não, de maneira nenhuma, nós não vamos perder de novo. Perdemos para a Noruega, o Polo Norte, perdemos o Polo Sul, né, para a Noruega, na verdade, o Polo Norte para o Peary nos Estados Unidos. Vocês vão conseguir a expedição. E assim foi. Essa é uma fotografia de época muito linda, que mostra a saída em agosto de 1914 da expedição. Então aí o Churchill e o Shackleton aguardando toda a tripulação chegar na expedição, e aqui a expedição seguindo, né? É muito legal você ver essa fotografia, porque mostram os cães, né? Porque a ideia deles era que eles atravessassem o continente sob trenós usando cães canadenses. E essa daqui mostra um pouquinho do que foi essa expedição. Então eles saíram em agosto de Londres, da parte superior desse slide. Depois eles seguiram para Buenos Aires por uma parada técnica. E essa parada técnica eles fizeram algumas provisões, né, que precisavam na época, e seguiram para as ilhas Geórgia do Sul, né, que fica bem no Polo Sul, para então seguirem para o continente Antártico, lá embaixo, e entrando por esse mar de Weddell. Essa fotografia eu gosto muito, porque mostra lá de cima eles saindo da Geórgia do Sul, né, e da Geórgia do Sul indo em direção ao continente Antártico. E lá embaixo chegando numa baía chamada Baía de Vassel,
que era por onde eles gostariam de entrar para fazer essa travessia. Ocorre que como o Endurance, que era o navio deles, era um navio muito preparado para quebrar a neve, mas só que era tão pesada a banquisa. Essa é uma fotografia de época também que mostra o Endurance. Eles estavam praticamente navegando em cima de um mar de gelo, né? E era um gelo muito, muito rígido e profundo. Essa próxima fotografia mostra um pouquinho, vocês percebem aqui a banquisa meio aberta, né? Essas placas de gelo enorme. E essa placa de gelo, a verdade é que ela tem mais ou menos uns 30, 40, 50 metros acima da água, e lá embaixo é como se fosse um iceberg. Muito, muito profunda, muito pesada e muito dura, né? E a verdade é que eles foram parando, e essa fotografia mostra a data, em janeiro, que eles pararam o Endurance. O Endurance ficou preso no gelo. Então foi um momento desesperador, e um dos grandes fotógrafos da expedição, um desses caras malucos, né, que o Shackleton tinha convidado, conseguiu tirar essa fotografia. Ele foi escolhido para ser o fotógrafo dessa expedição, porque ele era um cara que seguia a qualquer lugar para tirar o melhor take de fotografia. Então foi interessante essa foto. Essa próxima foto mostra também um sistema que ele criou para mostrar uma fotografia no escuro. Então é como se fosse um flash que ele próprio criou para que essa fotografia tivesse sido tirada. É bem interessante essa fotografia. E eles estavam aqui, né? Eles estavam bem nesse ponto aqui embaixo, tão perto de entrar, mas infelizmente não conseguiram. Tentaram de tudo, né? Tentaram quebrando, né, o gelo embaixo para ver se eles conseguiam fazer o Endurance andar um pouco. Até eles conseguiram algum avanço, piquetando na frente, mas depois de alguns dias, na verdade foram 45 dias que eles ficaram nesse trabalho, foi decretado nessa data que vocês estão vendo, em fevereiro, depois de 45 dias de trabalho árduo, o Shackleton determinou que não existiria mais como eles seguirem e que iam ficar presos todo o inverno. Então foi um momento muito difícil dessa expedição, porque eles tiveram que fazer uma mudança importante de toda a rotina. E aí começaram a fazer trabalhos. Lembram que eu tinha falado que eles estavam fazendo um trabalho científico? Então aqui tem alguns cientistas, lá em cima tem um cara trazendo um pedregulho de gelo para fazer água. Muito interessante a maneira como eles trabalhavam em conjunto, né, nesse momento, que foi um momento muito difícil. O Shackleton criou como se fosse um campo, né, de futebol, nesse campo eles jogavam rugby, golfe, tudo quanto é esporte para eles passarem, né, essa época que foi tão difícil para eles de expedição. Campeonato de sinuca, jogos. Vocês lembram aquele cara que eu falei que era o músico, né, que tocava banjo? Esse médico está aí jogando xadrez no salão de jogos aí. E deixa eu ver, tem várias fotografias interessantes. Fizeram um campeonato de fantasia no equinócio em janeiro de 2015. Em fevereiro de 2015, e tinha divisão de tarefas, né? Não existia esse negócio de todo mundo, independente da posição deles, cada um fazer a sua parte, ou todos dividiam as tarefas. Teve campeonato de esqui. Esse foi um jantar muito interessante, que ocorreu num lugar chamado Ritz, né? Que era em homenagem ao hotel em Nova York e em Paris da época. E aí o Shackleton, e olha que interessante, o líder lá no meio, né, mostrando sempre junto com a equipe, colocou uma pessoa para fazer o serviço, um jantar de gala.
né, que eles fizeram. E sempre o líder no meio, eles estavam a menos 40, gente. E, no entanto, estavam aí felizes, né, com muita camaradagem, lendo. Eu gosto dessa fotografia porque é uma fotografia que mostra, na parte de cima, um bumerangue, mostra o que era o esporte naquela época. Bem interessante. E deixe-me ver se tem alguma outra fotografia legal para mostrar dessa época. Bom, acontece. Essa fotografia é uma fotografia que marca setembro de 1915. Alguns meses depois que eles tinham saído, eles continuavam presos dentro da banquisa, e o Shackleton, para manter a moral do grupo alta, né, colocou todo mundo nessa fotografia, que é uma fotografia de época, porque ele sabia que eles estavam numa situação muito difícil. Era uma situação que o Endurance estava começando a verter. Então mostra o Shackleton no início do convés, na parte de cima, vocês podem perceber, ele super preocupado, uma fotografia muito dura. Ele sabia que estava com um problema muito, muito sério, e nessa data o Endurance verteu. E ele, no dia 27 de outubro de 1915, determinou que todos sairiam do barco. Foi um dos momentos mais difíceis dessa expedição. Tem relatos, né, nos diários de bordo que mostram que imediatamente o Shackleton, nesse momento, ele reverteu entre o que queria fazer, que era a travessia de todo o Polo Sul, né, passando pelo polo, para salvar toda a tripulação. Então ele foi muito rápido e imediatamente ele conseguiu mudar esse objetivo. E essa é uma outra fotografia muito impressionante também, porque os relatos mostram que toda a tripulação ouvia o barulho, né, da neve quebrando os mastros e apertando todo o convés, né, do Endurance, de uma forma que eles perderam, né? Eles sabiam, pareciam animais uivando. Aqui os cachorros. Essa daqui é uma fotografia muito legal que eu adoro, que mostra o primeiro acampamento deles, é o Ocean Camp, né? E aí mostra a fotografia do Shackleton logo à esquerda, o Owsley bem do lado dele, que é esse cara aqui. O grande escudeiro dele foi o cara que teve com ele todo o tempo o ajudando, né, num momento tão difícil. Essa próxima fotografia mostra um pouquinho do que é, né, o acampamento. Essa é uma das raros momentos que teve um sol e que abriu e que eles conseguiram de alguma forma secar um pouquinho das roupas. E eles tentaram, porque eles estavam em cima de uma banquisa, e essa banquisa ela ia seguindo em direção oeste, em direção norte. E eles tentaram de tudo. Essa é uma fotografia muito interessante que mostra o Shackleton do lado esquerdo e praticamente toda a tripulação trazendo os botes salva-vidas. Eles já tinham perdido o Endurance. E esse bote salva-vidas era uma das únicas saídas que eles tinham, mas vocês imaginam, um bote de madeira, não é como o de borracha como a gente tem hoje, pesando 1,5 toneladas e o terreno super instável. Era super difícil, praticamente eles não conseguiram avançar nada, iam seguindo meio que boiando em cima dessa banquisa. E dessa maneira o Shackleton determinou que eles deveriam buscar um acampamento mais seguro. E esse é o segundo acampamento que eles setaram, chamado Patience Camp, o acampamento da paciência. E é interessante, o Owsley está do lado dele, cortando uns gravetinhos, né, para fazer água. E lá no fundo também mostra essa fotografia com eles tomando todo o cuidado do mundo, né, com os botes, porque era a única saída. Essa fotografia mostra eles chegando num ponto que foi muito crítico da expedição, porque a placa ela se rompeu
e eles bateram num ponto onde eles não conseguiam mais avançar. E aí rapidamente o Shackleton teve que reunir todas as principais mantimentos, né, que fossem o suficiente para eles passarem a buscar e a navegar em direção a uma ilha chamada Ilha Elefante. Eles sabiam mais ou menos quanto que era de lá, mas eles estavam quase na ponta aqui e eles tinham que navegar e saíram navegando nessa data que está em vermelho até as Ilhas Elefante lá em cima. Esse foi um ponto crítico porque eles passaram de uma forma assim super difícil, né, no meio de muita tempestade, passaram 5 dias remando até que depois, no dia 14 de abril de 1916, imagina, 1916, depois de sair em agosto de 1915 de Londres, eles colocaram pela primeira vez o pé deles em terra firme. Essa é uma fotografia muito legal de época, que mostra a alegria deles chegando nas Ilhas Elefante. E essa fotografia ela é muito importante, que mostra como a liderança é muito importante, e ele foi muito rápido, né, para escolher as provisões corretas. Essa foi a primeira refeição que eles tiveram quente, né, vocês vejam as canecas, né, na mão deles. Foi a primeira alimentação quente que eles fizeram depois de 5 dias navegando no meio de tempestade, abaixo de zero, todos molhados. É realmente excepcional essa fotografia, eu acho ela muito bonita. E agora, eles estavam num lugar inóspito, né, gente? Essa fotografia mostra bem o que é as Ilhas Elefante. Nada, estavam no meio do absolutamente nada. Não passava rota de navios, não tinha absolutamente nada próximo daquilo. Só aves, né, pinguim, cocô de ave. Era uma coisa. Essa próxima fotografia aqui mostra um pouquinho de como era triste o lugar. Olha os pinguins e de como era inóspito. Então o Shackleton se reuniu com Wild, que era o primeiro comandante dele, e eles tomaram de novo uma decisão muito importante, que foi a decisão de fazer o que hoje é considerado uma das travessias mais épicas que existiram em todos os tempos. Aqui o Wesley, Wild e ele, que era de fazer uma travessia das Ilhas Elefante de volta para a Geórgia do Sul, que foram 15 dias, 1.300 quilômetros. Até hoje não existe uma travessia tão épica como foi feita por eles. E aí o que eles fizeram? Esse daqui é o James Caird. James Caird era um dos patrocinadores dessa expedição. O que ele fez, né, o Shackleton? Ele chamou o carpinteiro, o McNish, e aí fez um reforço na lateral desse barco, colocou a madeira por cima, né, como vocês estão vendo aí nesse bote, selou a parte de cima com óleo de plantas e com sangue de foca, e lançaram o James Caird para essa travessia, que foi uma das travessias, conforme eu falei para vocês, uma das mais épicas que existiu. E essa fotografia eu acho uma fotografia maravilhosa, porque mostra toda a equipe confiando no líder, no chefe. Ele era chamado de The Chief, né, por toda a equipe dele, e foram em direção às Ilhas Geórgia do Sul. Chegaram depois de 15 dias de navegação. Essa fotografia, essa data de 10 de maio, mostra a data que eles chegaram, mas uns 3 ou 4 dias antes, o Wesley, ele conseguiu navegar, porque era muito difícil, naquela época se navegava por sextante, pelas estrelas, e foram 15 dias de tempestade, não dava para enxergar estrelas, então era muito difícil, mas 5 dias antes ele conseguiu enxergar algumas aves e obviamente chegaram muito próximo. Eles sabiam que eles estavam muito próximos de chegar nas Ilhas Geórgia do Sul. Esse cara aqui, o Wesley, se não fosse eles, não teriam chegado
como um grande navegador dessa expedição. Essa próxima fotografia mostra um pouquinho da alegria deles, da alegria deles no desembarque. É uma fotografia que mostra a dificuldade que eles tinham até para desembarcar. No dia anterior teve uma grande tempestade que acabou praticamente destruindo o James Caird, esse bote, porque eles gostariam de ter descido do outro lado da ilha, e não desse lado, do lado esquerdo da ilha, e sim do outro lado onde tem uma estrelinha vermelha. Só que eles perderam o bote por conta da navegação, imagina, ele navegava com bússola, gente, navegava olhando o pôr do sol, sextante, mapinha, realmente era muito difícil de navegar naquela época, com esses mapas, e era esse tipo de roupa que eles tinham, não eram essas roupas que hoje, eu não sei quem de vocês já fez alguma escalada ou foi esquiar, né? Não eram essas roupas que a gente está acostumado com essa fotografia, não. Eram roupas muito, muito simples, de pelo de animais, enfim. Eles tinham que chegar do outro lado, porque o bote estava destruído. E aí, de novo, houve uma decisão muito importante que o Shackleton precisou tomar, de fazer a travessia a pé das Ilhas Geórgia. E para quem conhece um pouco da dificuldade, essa fotografia mostra um pouquinho deles tentando atravessar. Passaram 36 horas para fazer a travessia das Ilhas Geórgia do Sul. Uma travessia muito difícil que depois de 36 horas eles conseguiram enxergar. Aqui mostra um pouquinho da dificuldade, bem pequenininho, uma fotografia de uma pessoa, e depois de 36 horas eles conseguiram enxergar lá embaixo Stromness, que era uma estação baleeira, que essa é uma fotografia mais atual, e essa foto mostra 24 horas depois, eles já na roupa que eles ganharam, né? E fazia praticamente 2 anos que eles não tinham, que ninguém tinha notícia do Shackleton, e quando eles disseram quem eram, eles choraram. Mas eles tinham um problema ainda por cima, eles tinham que voltar para buscar todos eles. Voltaram, buscaram, e tinham outro problema maior ainda, que era voltar para as Ilhas Geórgia do Sul, para as Ilhas Elefante, e resgatar os outros 22 tripulantes. E ele sabia que dependia dele próprio, porque se não fosse por ele, todos iam morrer. E essa fotografia mostra os outros 2 botes de cabeça para baixo. Foi muito difícil para o Wild manter a moral alta deles, porque depois de 15 dias tinha acabado praticamente todas as provisões, então eles comeram carne de foca, um dos tripulantes perdeu os dedos do pé. E aí o Shackleton saiu desesperado para buscar na Nova Zelândia algum barco, porque ele precisava de um barco grande para voltar. Não conseguiu, depois foi para o Uruguai lá em cima, e aí ele teve a ideia de ir para o Chile. E aí no Chile, para quem conhece Punta Arenas, e se não conhece é lindíssimo, tem umas placas onde mostram o Shackleton que fez algumas reuniões com o governo chileno, e finalmente ele conseguiu o Yelcho, que é esse rebocador, e depois de 4 meses, essa é uma fotografia de época, e mostram a tripulação toda aqui do lado esquerdo, mostrando o fogo para eles se orientarem, e essa fotografia é absolutamente emocionante, que mostra depois de 4 meses eles chegando, que o nome dessa fotografia chama-se All Safe, All Good, porque o Shackleton, logo que ele saiu lá no fundo do Yelcho, ele contou do barco as 22 pessoas vivas, e ele virou para o Osler e falou: conseguimos salvar todos. E aqui está toda a tripulação. É maravilhosa, é uma fotografia impressionante, o Shackleton do lado esquerdo, o Wild no meio, o Owsley do lado esquerdo.
A história é sensacional. Eu adoro essa história como um montanhista que eu sou, aventureiro. Mas o que mais me impressiona nessa história é de como, mesmo com tanta adversidade, eles passaram praticamente 2 anos, né, com problemas de temperatura, perdidos, tiveram que mudar o objetivo do que faziam, e mesmo assim eles mantiveram a moral do grupo muito alta, né? E o Shackleton sempre esteve muito presente junto com toda a equipe. Foram 2 anos, e eles ainda voltaram para a Inglaterra depois. Todos lutaram na guerra, 2 morreram na Primeira Guerra Mundial, e todos receberam a medalha de honra ao mérito, menos o McNish, que tinha sido uma das pessoas que tinham criado muito problema ao longo da expedição. O Shackleton, quando saiu das Ilhas Elefante e foi fazer a travessia, que foi uma travessia épica de volta à Geórgia do Sul, ele levou o McNish com ele. Então ele, como um grande líder, trouxe para ele a responsabilidade de ter a pessoa que tinha o grande problema de manter a união e salvar todos que tinham ficado nas Ilhas Elefante com Wild, que, enfim, ficaram 4 meses abaixo de zero, embaixo de tempestade, perdidos numa ilha no Atlântico Sul. A história por si só é muito emocionante, mas ela me traz um ensinamento muito grande, né? A gente vive hoje numa época fechada, de pandemia, com problemas. E se uma expedição como essa, que passaram anos, meses presa, né, conseguiu manter um propósito, rapidamente mudou o seu propósito e trouxe, né, toda a sua tripulação de volta, nós também podemos fazer isso de uma forma controlada, equilibrada, nos encontrando. Essa história de superação e de liderança, ela tem muito a ver com o meu propósito de ter montado a Navegar. Eu acredito muito que um trabalho que envolva adolescentes num ambiente outdoor, num ambiente de contato à natureza, vai trazer o sentido que, infelizmente, hoje a vida moderna tirou um pouquinho pela mídia social, por todos os problemas que a vida moderna, infelizmente, trouxeram para a gente. Para quem quiser um dia visitar, eu não sei se um dia vocês têm interesse de estarem em Punta Arenas, mas seria um prazer poder mostrar para vocês o que é esse local, né? É um local muito lindo, tem o túmulo do Shackleton junto com deixa eu ver se eu encontro a fotografia aqui, que é uma fotografia super linda, que eu acho muito legal deles. Deixa eu ver se eu encontro aqui a fotografia desse túmulo. Tá aqui. Mostra o Wild do lado do Shackleton. É muito legal. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Nós temos ainda aqui uns 10 minutinhos para as perguntas. Eu vou passar um pouquinho nas perguntas, nas pessoas que entraram. Estou dando uma olhadinha aqui. Essa história é demais. Rafa, é verdade, cara. Essa história é sensacional. Um verdadeiro líder sem dúvida, meu. Nunca abandona a equipe, Dani. É verdade. Tem uma pergunta aqui. Qual é o meu tesão de escalar as montanhas? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Meu grande tesão de escalar montanha, Eu acabei de escrever isso há pouquíssimo tempo antes de entrar nessa live para o Rafael, que está aqui, está indo para o Himalaia. Eu vou agora tentar uma Mont Blanc. Em 2010 eu perdi o cume do Everest, no acampamento número 1, que teve uma avalanche.
foi um momento que me marcou demais. Eu acho que quando você planeja uma grande expedição, que no meu caso é a montanha, porque eu sou um cara absolutamente apaixonado por montanhas e por altas montanhas, o planejamento, o estudo de toda a história daquele país, as pessoas que você conhece, os líderes que você contrata, a dinâmica de como você faz para ter sucesso numa empreitada tão importante. Porque tem 1, 2 ou 3 numa expedição muito maior que chegam ao cume. E é interessante que quando você chega no cume, eu acho que eu fiz essa alusão com aquela fotografia de quando eu cheguei no topo do McKinley, no Alasca. Você sempre lembra de toda a equipe. É impressionante como aquilo fica vivo, né, no seu momento de glória, entre aspas. Se você pega um CEO de uma grande multinacional e está batendo lá o IPO da empresa em Nova York, não é ele que na verdade está abrindo aquele capital. Ele só representa o que toda a equipe, 2.000, 3.000, 10.000 funcionários fizeram para aquela empresa estar abrindo capital em Nova York. É mais ou menos esse o sentimento, sabe? De você levar todo mundo e você ser um representante de alguma coisa que uma equipe muito maior conseguiu fazer. E não só você de ter chegado ao cume. Esse é o grande tesão, sabe? De fazer a montanha. E cada vez mais eu tenho essa vontade de continuar me desafiando a dar bons exemplos, principalmente agora com a Navegar, com os adolescentes. Os adolescentes, eles precisam de um exemplo. Eles precisam entender que para conseguir um feito, eles precisam ter muito cuidado, eles precisam ter cuidado próprio, eles precisam se alimentar direito, sair do sofá, não ficar naquela moleza, né? Ter um planejamento, ter um propósito, um azimuth, como a gente costuma dizer, né? Um objetivo importante. É por isso que eu acho que eu me sinto ainda muito motivado com 52 anos a continuar fazendo, como eu vou fazer uma Mont Blanc, que foi considerada uma das montanhas mais bonitas do mundo, e é uma bela de uma montanha, quase 7.000, e o Everest de novo. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma... Zé Roberto, obrigado pelos parabéns, que é isso? Feliz de vocês estarem aqui. Ricardo, eu ia comentar sobre o Everest. Eu acabei não falando, porque eu me alonguei na história do Shackleton. O Everest é uma montanha icônica. E eu, com esse trabalho com os adolescentes, eu quero trazer alguma coisa icônica e de exemplo para esses adolescentes. Para quem não conhece muito de altas montanhas, né, existem montanhas até muito mais técnicas e difíceis. A própria Matterhorn que eu fiz em outubro do ano passado é uma montanha muito técnica, tão difícil quanto o Everest, mas ela não é tão alta, né? Ela é uma montanha mais técnica, que tem mais tramos de escalada vertical e técnica, mas o Everest ele demanda mais da aclimatação, porque 8.848, vamos combinar que é onde passa o avião, então você precisa de um tempo muito maior, são 64 dias para fazer essa expedição. Então você precisa de mais tempo para engrossar o seu sangue, para você estar com o seu corpo aclimatado e não morrer acima de 8.000 metros, que é considerado the dead zone. Então, a partir de 8.000 metros, a maioria das pessoas escala com oxigênio suplementar, que aliás eu também vou, né, escalar com oxigênio suplementar. Obrigado, Renata. Obrigado por ter vindo. Então, um pouquinho. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Begali, Tati, Vanessa. Ai, que delícia. Bárbaro, que espírito Shackleton esteja com todos. Eu gostaria que ninguém perdesse esse espírito.
né? Esse é um espírito de guerra que a gente precisa ter na época de hoje. Essa que é a grande verdade. Bom, gente, nós estamos chegando quase no final. Faltam 5 minutos. Eu queria convidar todos vocês, né, para que visitem o meu endereço pessoal, que é marcio.sartori.latte51. Lá eu vou começar a postar algumas próximas lives que eu pretendo fazer sobre saídas que nós temos feito já com alguns clientes. A maioria das pessoas tem muito medo desse retorno agora e da abertura de mercado que existe. Mas nós já na Navegar estamos trabalhando com o protocolo do Sírio-Libanês, do Hospital Sírio-Libanês, com toda a segurança possível, né, de distanciamento entre um adolescente e outro, entre um cliente e outro. A gente tem saído com pouquíssimos clientes aos finais de semana e nos meios da semana, para fazer um trabalho outdoor, né, com alguns adolescentes também. E eu vou deixar no meu endereço pessoal, eu repito agora, marcio.sartori.latte51, as próximas lives que eu vou colocar, os links de alguns textos interessantes sobre o projeto da Navegar, que é um projeto que eu fiz com muito carinho, muito amor, e que eu tenho, acho que nele eu consegui, junto com a orientação dessas psicopedagogas, reunir o que eu tenho de melhor nesses meus 35 anos de montanhismo, nesses meus 30 anos, né, na verdade, de vida corporativa, e que, por escolha, eu deixei de lado para poder fazer um trabalho que eu acredito muito e que tem me trazido muita satisfação. Agradeço a todos por terem vindo de coração e nos vemos na próxima. Namastê a todos.